Oi pessoal, nós estamos aqui para o nosso 8º episódio da nossa série Eventos Finais. E eu já quero deixar um recado com vocês. Eu sempre vou estar deixando na descrição do vídeo o link para você estar baixando o livro Eventos Finais ou simplesmente o capítulo referente ao que nós iremos tratar no vídeo. E o tema de hoje é as cidades. E eu já quero começar com um texto bíblico. Em Gênesis 4, verso 17 está escrito: Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Deus criou o primeiro casal e os presenteou com o jardim do Éden. E lá Deus colocou uma prova, porque o homem e a mulher tinham livre-arbítrio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram do fruto, infelizmente, foram expulsos do jardim do Éden. Após serem expulsos, eles tiveram filhos. E os primeiros filhos foram Caim e Abel. Nós sabemos que Caim matou Abel. Depois disso, Deus colocou um sinal em Caim, para que ele não fosse morto por outras pessoas. Caim casou-se e ele edificou uma cidade. O nome Enoque significa consagrado a Deus. E Martinho Lutero, comentando tal passagem, ele sugere o seguinte: Lutero achava que a mãe pode ter escolhido o nome Enoque, expressando a esperança de que a criança fosse um prenúncio de felicidade para o seu entristecido lar. Nós sabemos, segundo o vídeo anterior, eu vou deixar o link também na descrição para você estar assistindo, que o propósito divino era que os seres humanos vivessem em meio à natureza. Só que hoje nós estamos vivendo no século 21, entre o real e o ideal de Deus. E nós sabemos que nós estamos bem distante do ideal do Senhor. E Caim edificou a primeira cidade. Infelizmente, essa cidade que ele edificou foi se corrompendo. Após a edificação da primeira cidade e a corrupção dos homens, descrito lá em Gênesis capítulo 6, nós sabemos que Deus destruiu o planeta Terra com um dilúvio universal. Após o dilúvio, os filhos de Noé criaram uma cidade chamada Babel. Ali eles ergueram uma torre chamada Torre de Babel. Deus foi lá e fez juízo, destruiu a torre e confundiu as línguas. Foi ali que foi criado essa diversidade de línguas que há hoje no planeta Terra. E depois passou-se séculos e houve a criação de duas cidades, Sodoma e Gomorra. E eu quero estudar um pouquinho com vocês hoje estas duas cidades. E vocês vão entender o porquê. Eu quero começar com um texto que está escrito no livro Eventos Finais, na página 70. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os divertimentos, o teatro, as corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todos os desejos. A juventude é arrastada pela corrente popular. As cidades de nossa época se tornam cada vez mais depressa semelhantes a Sodoma e Gomorra. E isto é um fato. Nós que vivemos nas cidades reconhecemos isso quando nós lemos a descrição de Gênesis capítulo 19. E algo me preocupa, me chama muito a atenção, é a preocupação de Ellen White em relação aos jovens, que eles são arrastados pelas correntes populares. Querido jovem e adolescente, você está na mira do diabo e ele quer destruir a sua vida. Quando eu olho para a nossa sociedade, eu percebo que as massas, elas estão presas pelas mídias, pela propaganda que está sendo alastrada, pelo entretenimento que a cidade proporciona. E, infelizmente, as pessoas não percebem que estão sendo cativas, prisioneiras de uma grande farsa e uma grande mentira. Eu quero ver com vocês a descrição da cidade de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19, verso 8, está escrito: Onde estão os homens que, à noitinha,
entraram na sua casa, trago-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Tenho 2 filhas, virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens. Aquela cidade estava tão depravada que Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens, 2 adolescentes, para os homens daquela cidade, e que já é algo inconcebível para nossa mente, mas eles não aceitaram, eles queriam uma relação homoafetiva. Vocês já pararam para pensar que sociedade terrível é essa da descrição de Gênesis 19? E aí nós lemos no livro Eventos Finais que as cidades da nossa época, do nosso tempo, estão cada vez mais depressa se assemelhando a Sodoma e Gomorra. Em Ezequiel, capítulo 16, verso 49, está escrito: Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Aqui é apresentada uma lista de pecados da cidade de Sodoma. O orgulho, a ociosidade, eles não tinham preocupação com os pobres e com os necessitados. A soberba, a ganância pelo dinheiro, colocando o dinheiro como seu Deus. Estes eram os pecados de Sodoma. E mais um, a sexualidade estava corrompida e Deus repugnava tais práticas. Veja, eu não estou aqui a condenar as pessoas que cometem tais práticas sexuais. Não, de forma nenhuma. Mas a minha mente está cativa às Escrituras e o Senhor rejeita tais práticas. Ele ama o pecador, mas rejeita o pecado. Mas em Jesus a solução para você, a solução para a sua vida. Ele disse: vá e não peques mais. Em Jesus a solução, querido amigo e querida amiga. Paulo, em Romanos 1, 26, comenta tais práticas. Ele diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Então Paulo está fazendo uma advertência e ao mesmo tempo um apelo. Abandone tais práticas. Não vá por este caminho. O Senhor criou o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Este é o propósito divino do Senhor. Então nós vemos como estão as cidades. As cidades oferecem uma intensa combinação de jogos, sexo, baladas, drogas, pornografia, cinemas, festas e músicas seculares. Estão acessíveis nas cidades para as pessoas que procuram. Querido amigo, querida amiga, querido jovem, o Senhor deseja que você viva uma vida segundo os princípios dele, uma vida santa, como foi a vida de Daniel, dos seus 3 amigos, como foi a vida de José. E nós continuamos lendo no Espírito de Profecia o seguinte: há Ló nas cidades. Cidades e vilas estão mergulhadas no pecado e na corrupção moral. Entretanto, existem Lós em cada Sodoma. O veneno do pecado atua no coração da sociedade. Deus pede reformadores que se levantem em defesa das leis que Ele
estabeleceu então a luz em cada cidade. E o convite do Senhor é que você viva nas cidades, mas não se corrompa com as práticas que estão aí acessíveis. Que você seja um Ló. E Deus precisa de reformadores que irão se levantar e, através de uma vida prática, darão o testemunho para as pessoas como é viver, segundo o que Deus deseja no tempo do fim. E Jesus disse o seguinte: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Querido, Deus está fazendo uma advertência para você. Jesus disse: antes do meu segundo advento, o mundo estará como a cidade de Sodoma e Gomorra. E vocês precisam lembrar da mulher de Ló. Mas por que lembrar da mulher de Ló? Sabe por quê? O próprio Jesus respondeu: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Ela olhou para trás porque o seu coração estava nos divertimentos, nos prazeres, nos status sociais, nos bens materiais que ela conquistou ao longo da vida, e agora tudo estava para ser destruído pelo juízo divino. Então ela olhou para trás. Sabe por que ela olhou para trás? Porque no período que ela estava para construir um relacionamento com Deus íntimo, profundo, infelizmente ela estava preocupada em conquistar coisas, em aproveitar a vida com os divertimentos terrestres. E no momento da prova, onde tudo que ela havia construído ao longo da vida seria destruído, ela olhou para trás e foi destruída junto com a cidade de Sodoma. Querido, Deus tem uma advertência para você nessa história. Você precisa olhar para Jesus como seu Salvador pessoal. E você tem uma missão a cumprir no tempo do fim. Está escrito: como preparação para a vinda de nosso Senhor, devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nesses grandes centros. Os centros comerciais estão repletos de homens e mulheres que necessitam da verdade para este tempo. Ah, querida amiga e querida amiga, você precisa se levantar e pregar que Jesus irá voltar e que virá um juízo sobre o planeta Terra, que está corrompido pelo pecado, assim como Sodoma e Gomorra estava. O mundo precisa ser advertido. Homens e mulheres estão aí, precisando da verdade. E Deus precisa de você para pregar essa mensagem a outras pessoas. E lembre-se, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Que Deus te abençoe.